Olá, amigos. É com muita alegria que eu quero falar com vocês acerca da Reforma Protestante. A Reforma vai completar no dia 31 de outubro desse mês, portanto, que é uma terça-feira, 500 anos do seu início. E ela começou em 1517, 31 de outubro, na Alemanha, na cidade de Wittenberg, através de um monge católico chamado Martinho Lutero. Lutero iniciou nesse dia, 31 de outubro, ele afixou na porta da sua capela de Wittenberg 95 teses contra a venda de indulgências e a favor da salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele fez isso porque na sua região havia um enviado do Papa que estava vendendo indulgências. Indulgências eram perdão de pecados antecipados, que a pessoa poderia comprar e com essas indulgências ter o seu pecado perdoado. Lutero se revoltou contra isso. Não apenas isso, já havia toda uma série de coisas com as quais ele se revoltara dentro da sua própria igreja. E nesse dia, ele afixou essas 95 teses. Lutero não sabia que estava dando início à Reforma Protestante. Ele queria apenas mostrar a verdade acerca da salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas aprove ao Espírito de Deus que esse início, essa atitude de Lutero se transformasse naquilo que nós conhecemos historicamente como Reforma Protestante. Desta forma, a Reforma Protestante se espalhou pelo mundo inteiro e nós temos agora aquilo que é chamado de protestantismo, que é um dos grandes grupos cristãos no mundo. E o protestantismo, ele abrange vários outros grupos menores. Entre esses estamos nós, os evangélicos aqui no Brasil, que fazemos parte daquilo que se chama evangelicalismo. Isso envolve aqui na nossa nação os luteranos, os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os congregacionais, outros grupos históricos e também as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã e outros demais grupos pentecostais que atuam aqui em nossa terra. Portanto, todos nós somos evangélicos e somos herdeiros da Reforma Protestante. A Reforma, ela teve 5 pilares nos quais ela se apoiou. São as chamadas solas. A palavra sola, ela vem do latim e significa somente. Então, as 5 solas eram sola fide, que significa somente a fé, sola gratia, que significa somente a graça, sola scriptura, que significa somente a escritura, sola Christo, solus Christus, que significa somente Cristo, e soli Deo Gloria, que significa somente a Deus a glória. Eu pretendo falar sobre cada uma destas solas aqui na minha página. E eu gostaria de começar hoje com a doutrina sola fide, que significa somente a fé. O que é que diz esta doutrina, este pilar da Reforma Protestante? Apenas a fé em Jesus Cristo pode nos salvar. Isso significa que o homem é visto como pecador e totalmente corrompido. E ele está naturalmente como um morto espiritual. Desta forma, o homem, por melhor que ele seja, não pode produzir a sua própria salvação. Ele precisa da salvação que vem da parte de Deus para ele. Mas ele só recebe essa salvação através da fé em Cristo. Nós vivemos num mundo
em que a bondade do homem parece que lhe dá o direito de ser salvo diante de Deus. A grande maioria das religiões se apoia numa bondade intrínseca que o homem tem. A reforma protestante vai contrário a este pensamento, porque a reforma diz que o ser humano, mesmo que ele seja uma pessoa excepcionalmente boa, mesmo que ele produza muitos atos bons de justiça, de compaixão, de bondade, nem assim ele poderá ser salvo por esses atos. E isto por quê? Porque ele é pecador aos olhos de Deus. Ele tem muitos pecados, seja qual ser humano for. A Bíblia diz, não há justo, não há nenhum sequer. E essa palavra da Bíblia é verdadeira. Desta forma, o protestantismo diz que se o homem não confiar na salvação que Jesus Cristo operou na cruz, ele não poderá ser salvo. Ele será condenado e irá para o inferno, mesmo sendo uma boa pessoa. Se crer em Jesus, será salvo. A reforma protestante apresenta isso de uma forma muito clara. Não há outro modo de ser salvo senão crendo no Senhor Jesus. E eu quero trabalhar com vocês agora alguns textos da Bíblia para mostrar que o homem é salvo somente pela fé no Senhor Jesus, em seu sacrifício feito na cruz. Então gostaria que você me acompanhasse. Caso tenha uma Bíblia, você pode ler comigo. O primeiro texto é Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14 é o texto sobre o publicano e o fariseu. Lucas 18, 9 a 14. Jesus diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Veja bem, essa é uma parábola que Jesus conta para pessoas que confiavam em sua própria justiça. Confiar em sua própria justiça é achar que você tem mais coisas boas que ruins e, portanto, Deus vai ficar obrigado a lhe salvar, porque, afinal de contas, você passou no teste da balança. Tem mais coisas boas do que ruins na sua vida. Jesus falou, portanto, essa parábola. Os 2 homens que subiram ao templo para orar eram bem diferentes. Um era o fariseu, era um homem religioso, que cumpria todas as regras da religião. Era aquele escrupuloso em fazer tudo certinho, exteriormente, em fazer tudo de uma forma que ele entendia agradava a Deus. E o outro era o publicano. O publicano era o corrupto daquela época. Hoje todos nós detestamos os corruptos. Sabemos quanto mal eles fazem à nação. Naquele tempo, o publicano era um corrupto. Era, portanto, uma pessoa odiada dentro da sociedade, porque todos sabiam que, de alguma forma, ele era ladrão. Continua Jesus. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu olhava para os seus atos e ele dizia assim: eu sou tão bom que eu não sou como os outros homens. Eu sou tão bom que eu não sou como aquele publicano. Eu sou tão bom que eu chego até ao mínimo de dar meu dízimo, de fazer jejum. Então, eu sou uma pessoa muito boa. E ele pensava que iria ser aceito por Deus por causa dessa bondade que ele tinha dentro de si. Jesus continua: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
que é que fazia o publicano corrupto da época? Ele não olhava para o céu, de cabeça baixa, batia em seu peito e disse a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O que acontecia com este homem? Primeiro, ele reconhecia que ele era pecador. Segundo, ele não merecia nada de Deus, a não ser a condenação. Mas o que ele pediu a Deus? Misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Não leve em consideração os meus pecados. Eu sei que sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Como é que Jesus conclui esta parábola? Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Aquele publicano não fez nada de bom, não fez nenhuma obra boa, não se gabou de nada que ele tenha feito. E o que é que Jesus diz acerca dele? Que ele desceu justificado. Desceu justificado por quê? Porque ele fez uma oração pedindo para Deus misericórdia na sua vida. Ele confiou em Deus, que é misericordioso. Ele não fez nada. O outro, que tinha um monte de coisas boas, diz Jesus, não foi justificado. Portanto, nós começamos a perceber que a justificação é pela fé e não pelas obras, pelas bondades que nós fazemos. O segundo texto é Lucas 23, 39 a 43, que é o texto acerca do ladrão na cruz. Lucas 23, 49. Desculpa, Lucas 23, 39. Jesus estava pregado na cruz, no meio de dois malfeitores. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos a Cristo. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quem era aquele ladrão? Aquele homem, um malfeitor, alguém que só havia feito coisa ruim. E ele, quando estava na cruz, e lembre-se que a cruz naquela época era para os piores criminosos, ele disse para o outro criminoso: Nós estamos aqui porque merecemos estar. Ele, portanto, não tinha nada de bom a apresentar. Mas aí o que é que ele faz? Ele vira-se para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu em Jesus Cristo. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele entendeu isso, ele creu nisso, mesmo Jesus estando morrendo ao seu lado. E, por esse crer, ele pede a Jesus que se lembre dele. Jesus vai dizer então: hoje estarás comigo no paraíso. O que é que Jesus diz a ele? Você está salvo pela fé que você teve em mim. Aquele ladrão praticou alguma bondade pessoal? Praticou alguma obra boa que ele pudesse mostrar a Cristo e dizer: está vendo isso aqui, Senhor? Eu consegui fazer isso. Não. Ele simplesmente pediu a Jesus com fé e foi salvo. O terceiro texto que eu gostaria de estudar com vocês encontra-se no Evangelho de Gálatas, capítulo 3, versículos 16. Gálatas, capítulo 3, 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. A lei aqui é a lei de Deus. Inicialmente aquela dada a Moisés no Antigo Testamento, mas a lei de Deus que consiste em seus mandamentos. Paulo está dizendo que ninguém será justificado pelas obras da lei, ou seja,
Porque obedece os mandamentos, os códigos, aquilo que Deus mandou as pessoas fazerem. Veja, aqui é a lei de Deus. Ninguém será salvo apenas, tão somente, porque obedece à lei de Deus. Paulo diz, a obediência à lei não tem a ver com a salvação, com eu conseguir ser salvo. O que me leva à salvação, conforme o apóstolo diz, é pela fé em Cristo Jesus. Então eu preciso crer em Cristo Jesus. E aqui ele diz algo interessante. Em Cristo, pela fé em Cristo, eu sou justificado. O que é a justificação? Justificação é um ato de Deus, como juiz, declarar alguém justo. É a declaração de Deus. Desta forma, nós somos justificados pela fé e não pelos nossos atos de bondade que fazemos. Significa que eu, como pecador, mereço ser condenado. Deus é meu juiz. Deus, como justo juiz, vai ter que me condenar. Mas Deus olha para o sacrifício que Cristo fez na cruz em meu favor. E, por causa desse sacrifício, e porque eu decidi crer em Jesus Cristo, Deus então me declara justo. Eu não sou justo, eu sou pecador, mas Deus, o juiz, me declara justo, porque Ele vai pegar os meus pecados, aliás, Ele já pegou os meus pecados e colocou lá na cruz onde Cristo morreu. Somente pela fé em Cristo eu sou salvo. O quarto texto encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Desta forma, nós vemos aqui que a vida do justo, do início ao fim, é pela fé. Ou seja, quando é que eu alcanço a salvação? Quando eu ouço o Evangelho e creio nesta boa nova. Quando eu crendo em Jesus Cristo, crendo no Evangelho de Cristo, prossigo durante toda a vida crendo em Cristo. Confiando nele, acreditando no que ele diz, acreditando no que o Evangelho diz. Aí sou salvo. O quinto texto que eu gostaria de ler com vocês é 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Observa aqui. Primeiro, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. Quando Deus tornou Jesus pecado? Na cruz onde Jesus morreu. Lá naquela cruz, Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E ele pagou todos os nossos pecados. Pecados de quem? Dos que creem nele. Lá ele pagou os pecados. Ele tomou sobre si. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso ele morreu. Por isso ele morreu. Desta forma, nós observamos que os nossos pecados foram tirados de nós e colocados em Cristo. A isso se chama imputação dos pecados. É tirar algo de alguém e colocar em outro. Mas tem uma outra imputação nesse texto. Veja a segunda parte. Para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a outra imputação nesse texto? É que quando Cristo estava morrendo por nós na cruz,
Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Ou nos colocou em Cristo. Desta forma, nós recebemos a justiça de Cristo. Cristo produziu os nossos pecados? Não, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. A Ele foi imputado os nossos pecados. Ele pagou a nossa conta com a sua morte. Nós temos ou produzimos a justiça de Cristo? Não. Mas Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. E desta forma, Deus, mesmo sabendo que somos pecadores, ao nos ver, diz: para mim, eles são justos. Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda. Certa vez, eu fui com a minha família num restaurante, nós fomos fazer uma comemoração e fomos comer uma peixada. E naquele restaurante, assim que nós entramos, eu encontrei um amigo, empresário, que já estava terminando o seu almoço. Aí conversamos um pouco e fui almoçar. Aí depois pedimos a tal peixada, ia ficar caro, e eu estava pensando aqui de onde é que eu ia tirar dinheiro de outras coisas para pagar a tal peixada. Aí chamei o garçom e disse para ele: garçom, a conta, por favor. O garçom olhou para mim e falou: ela já está paga. Aí eu olhei para ele e disse: não, eu não paguei ainda, eu estou chamando você pela primeira vez. Aí ele me disse assim: não, o senhor que estava aqui pagou a sua peixada. Aí eu entendi que era o meu amigo que antes de sair tinha ido até o gerente e tinha dito: tudo aquilo que eles comerem, a conta deles, coloca na minha conta. Dessa forma, o garçom disse: o senhor pode sair sem pagar, porque a conta já está paga. Minha conta foi imputada na conta dele. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele recebeu os nossos pecados, os meus pecados, tanto os que eu já fiz quanto os que eu vou fazer. Todos os meus pecados, e foram colocados na conta dele. Eu sou salvo quando eu creio nesse sacrifício, quando eu creio que esse sacrifício foi por mim. E o último texto que eu quero analisar com vocês é Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você está entendendo? Nós somos salvos pela graça de Deus, que vem a nós, pela fé. A fé é a minha atitude para receber a graça de Deus. A fé é a minha atitude para receber a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quando eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor, Salvador, como meu dono, como meu Deus, eu sou salvo. Eu sou salvo. E mais, acrescenta o apóstolo, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que ele quer dizer por não somos salvos por obras? Que tudo que eu faço de bom não pode me salvar aos olhos de Deus. Tudo o que eu faço de bom, por melhor que seja, todo esforço em fazer o bem, todo esforço em obedecer a Deus, não pode me salvar. Mas aí você pergunta: então, Watson, para que serve então fazer o bem? Para que servem as boas obras? E agora eu vou explicar para você lendo o versículo 10 de Efésios 2. Então, o versículo que está logo em seguida. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora eu encontrei o lugar de fazer o bem. Agora eu encontrei o lugar das boas obras. Então preste atenção. As boas obras que você faz não lhe salvam, não tem esse poder. Mas depois que você é salvo pela fé em Cristo, aí você pratica as boas obras. Então as boas obras são um sinal
de que você foi salvo. As boas obras são a forma de você perceber que de fato Deus lhe salvou, Deus lhe justificou, Deus lhe deu uma nova vida. As boas obras, portanto, são importantes sim. E todo aquele que é salvo por Jesus vai fazer coisas boas, vai fazer bons atos, vai pecar ainda, porque ainda há uma natureza pecaminosa em nós, mas vai fazer coisas boas, e muitas, claro que vai, porque Cristo vai estar nele para ajudá-lo. Mas as minhas boas obras não me ajudam a me salvar, elas são uma consequência da minha salvação. Se é assim, então fica claro que quando a Reforma Protestante diz que o homem é salvo pela fé, ela estava correta de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. E, Watson, como é que eu posso ser salvo pela fé? O que é isso, salvar-me pela fé? É o seguinte: em primeiro lugar, você tem que olhar para o sacrifício de Cristo na cruz e ter a clareza de que Cristo morreu pelos seus pecados. Ele foi imolado no seu lugar. Ele pagou a sua conta de pecados diante de Deus. Enquanto você não reconhecer que o sacrifício de Cristo é verdadeiro para você, que ele expia, ou seja, ele paga seus pecados, você nunca terá a fé salvadora. Mas quando você acredita nisso, aí você toma a segunda atitude. Você pede para Jesus, em uma oração, para que Ele entre na sua vida, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele transforme o seu ser e para que Ele seja o dono da sua vida. Você pode fazer isso através de uma simples oração. Jesus, vem morar na minha vida, me perdoa, me transforma. Se você crer e fizer essa oração na sinceridade do seu coração, a Bíblia diz que você é salvo neste momento, quando crê em Cristo. Neste momento. Preciso fazer alguma coisa a mais? Não. Não é preciso fazer nada. Não há obra nenhuma envolvida. O que faz de você uma pessoa salva é a sua fé em Jesus Cristo. Somente nele. Deus abençoe muito a sua vida. E eu desejo que essas palestras sobre as solas, a sola fide, somente a fé, te ajudem bastante em sua vida. Deus te abençoe.